Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com o Álvaro, podcast dos campeões, agora o podcast dos empresários campeões, na terceira temporada, com a única missão de ajudar você e o seu negócio, ó, subir no topo do pódio. Obrigado pela tua presença, uma honra estar mais uma vez aqui junto contigo. Quero agradecer a Bem Seguro, essa parceria que a gente tem. Então, se você precisa de seguro alto, residencial, para o seu time de vida, para proteger a sua vida e seu patrimônio, conta conosco da Bem Seguro. E claro, se você quiser o consórcio para alavancar os teus negócios auto, imóvel, também a gente tem o consórcio juntamente com a Porto Seguro. Então, esse você pode confiar. Se você é empresário e quer acelerar suas vendas, acelerar seu negócio, ó, Academia dos Campeões, a maior escola de negócios do Brasil. Vai ser uma honra receber você. Então acesse aí academiadoscampeões.com.br e venha ser o nosso aluno para fazer acelerar os teus negócios. Hoje eu tenho a honra de fazer esse podcast num outro lugar diferente do habitual. Estou em Juí e tenho a honra de receber esses caras assim que eu admiro. São pessoas incríveis. Rodrigo Gelati, fundador da Bem Seguro. Marcelão, também um super médico, fundador da Conex e também sócio do Rodrigo, gurizada. Que olha, que MBA que vai ser hoje esse podcast. Fica à vontade, se apresenta, manda um beijo pra mãe, pro meu pai, especialmente pra você, como a Xuxa já dizia, né? Legal, vai lá, Rodrigo. Então, primeiramente, Álvaro, muito obrigado aí pelo convite. Disse que para ti é uma honra, mas para nós é uma honra poder participar desse momento junto contigo, uma pessoa que a gente admira muito, que entrou justamente aqui dentro da corretora, né, da empresa, para treinar o nosso time. E hoje temos a honra de ter como nosso franqueado em São Luís Gonzaga. Então, só agradecer pela confiança, pela oportunidade e por nos ajudar a estar levando, né, a nossa marca, a Bem Seguro, que para nós é um filho aí, né, para esse Brasilzão todo aí. Então, Maravilha. só gratidão. Tamo junto. Marcelão? Também, né? Muito obrigado aí pelo convite, né, cara? A gente tem sempre a grata resposta de estar contigo. Tu é um cara diferente, assim, né? Eu te conheci há algum tempo, desde que você está aqui com o Rodrigo na Bem Seguro, e é muito legal, assim, porque a gente sempre diz aqui, a gente gosta de conhecer pessoas boas, que, né, cabeça boa, mentalidade, mindset de crescimento, tudo isso, né, que você comenta muito, e poder estar junto com você, né, ouvindo suas opiniões, e também o Rodrigo sempre diz, né, você esteve aqui na cozinha da Bem Seguro, né, conheceu todo o pessoal e agora faz parte como franqueado. Então, para nós é muito legal, isso é muito gratificante pela tua pessoa, pelas suas decisões. Eu acho que isso é um prazer nosso estar aqui contigo aí. Tamo junto. Turma, quando a gente fala de negócio, para vocês, o que vocês acreditam que sejam os 3, 4, 5 competências dos empresários que têm muito sucesso, que têm muito resultado? E aí vocês podem trazer da jornada de vocês, mas também da vivência, dos amigos que vocês têm também. O que vocês acreditam, cara? Se a gente pudesse elencar aí, dar uma receita pro cara ter um sucesso nos negócios, na vida e nos negócios. Sempre é muito particular, eu acho que cada pessoa vai ter seu caminho, né? E aí eu acho que inicia um bom desenvolvimento, que é você realmente saber qual é o caminho que tu quer trilhar, né? Eu acho que tudo começa muito de família, né? Tu tem uma família, montar uma família que te dê estrutura, né? Você estar sempre em busca de coisas melhores para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. E quando eu vou falando isso tudo, eu vou pensando no que a gente vem tentando construir aqui, né? A gente vem, quando o Rodrigo me convidou para a gente franquear a Bem Seguro, né? O que mais me deixou motivado para vir trabalhar, né, Álvaro? E você é um exemplo disso, né? Foi a gente sentar em mesas com pessoas como você, né? Poder se desafiar, poder construir uma vida melhor para quem vai estar junto com a gente, e assim como pra gente, né? E sempre remeto novamente à família, é tão importante, né? A gente tem Os nossa... telefones estavam tocando, as esposas estavam aqui antes de iniciar. Onde é que vocês estão, né? Então a gente, que nem tu disse, a esposa a gente responde sempre, né? Estão ali, enfim, na boa, né? Mas eu acho que esse é um pilar família, pilar conhecimento, né? Então eu venho de uma profissão e eu sempre costumo dizer às pessoas, qual é a tua profissão? Costumeiramente eu sou médico, né? Eu procuro dizer que a gente é muito mais que médico, a gente é uma pessoa viva, ativa, que tenta fazer de tudo, sempre do ponto de vista de tentar crescer, tentar melhorar, estar melhor. E é interessante, né, Marcelo? São dois caminhos que se abrem. Tem gente que vai ser médico e tem gente que vai ser um empresário que vai usar a medicina para crescer. Onde é que foi essa virada de chave para ti? Que, cara, eu não sou mais um médico, me tornei um empresário que você hoje criou. A gente vai falar aqui de Bem Seguro, Connect, vamos falar de negócio. Onde foi o ponto de chave, assim, cara, eu vou, além de ser médico, só de fazer cirurgia, de atender, mas entender que
Tu criou hoje a Conex, é um hub, né, de conexão de profissionais ali. Onde é que foi esse ponto de virada que tu falou, cara, a partir de hoje sou empresário? Como eu te disse, eu acho que todo mundo tem que visualizar seu caminho. Eu sempre visualizei esse caminho, que dentro da medicina eu vou. O que é o empreender, né? Empreender é fazer cada dia melhor. E se eu estou pensando no resultado do meu paciente, né? E hoje a gente tem muita tranquilidade de falar em paciente e em cliente, né? Porque nosso paciente é um cliente, tem que ser visto dessa maneira. Eu quero o melhor para ele, né? Eu não vou entregar aqueles velhos clichês, né? Não estou entendendo, querendo entregar produto para ele, eu quero, né, fazer solução para qual é o problema dele. Esse é o nosso dia a dia. Mas voltando ao que tu me pergunta, assim, acho que eu sempre tive essa visão muito clara para mim, né? Que eu tinha que cada dia ser melhor para os meus pacientes, cada dia trazer algo melhor para eles, que eu ia trazer uma solução. Então, essa questão empreendedora para mim sempre veio, sabe? Quando cheguei em Juiz, eu já estou aqui agora, é o 26º ano aqui, né? Eu sou da cidade, mas fui para fora, estudar, sou formado há 31 anos. Quando fala Começando, gosto, né? eu estive em São Paulo agora fazendo um curso segundo e tu fala com o pessoal mais jovem, poxa, 31 anos, cara, olha para ti assim, meu Deus, né? Mas assim, enfim, Qual que é qual que é a receita, né, Rodrigão? Qual que é o skincare que tu usa aí? Deixa a dica pra nós aí. a gente sempre, todo esse período, quando eu cheguei aqui eu já via isso, sabe? A ortopedia era muito, né? Eu sou ortopedista, muito desligada, assim, da reabilitação, do cuidado do paciente, né? E a gente sempre veio pensando em trazer isso. Tu comenta sobre a Conex, né? A Conex a gente veio construindo mentalmente, visitando serviços fora, conversando com colegas, com pessoas, e notando que, assim, hoje a gente tem 5 anos da clínica, né? Depois pode falar um pouquinho mais, mas a gente realmente veio construindo essa ideia e hoje a gente vê que os resultados dos pacientes são completamente diferentes. Então, a gente logicamente desenhou um produto, mas em cima do que a gente ouvia do nosso cliente, né? Então, essa é a base, né, da construção de qualquer negócio, de qualquer produto, né? Você ouvir seu cliente para conseguir, acima de tudo, estar resolvendo, solucionando os problemas dele, né? Então, eu sempre tive essa visão. Eu acho que assim, há uns 7 anos atrás eu fui convidado também para ser diretor, eu fui diretor do Hospital da Unimed durante 4 anos, né? E nesse momento assim eu acabei fazendo MBA em Gestão e Liderança, um MBA na PUC, foi muito legal para minha formação também como empreendedor, né? Mas sempre tive ligado de outros negócios, acho que se envolver com pessoas, né? Eu comento com o Rodrigo, né? Durante esses 26 anos eu estive fechado, eu estou fechado dentro de um consultório com paciente sempre, né? E eu não tenho essa tranquilidade como o empresário, como o Rodrigo, recebe outro, fala sobre assuntos mais variados. Eu, né? Acaba falando sobre ortopedia, sobre medicina, obviamente que se fala, né? Aqui a gente é uma zona agricultora, que todo fala que deu safra boa, deu ruim, deu choveu, não, né? Mas assim, é dentro do teu ambiente de trabalho e falando sobre medicina, né? Então você poder se expor, né, a outras ideias, né? A gente sempre fala aqui, a gente tem que ter a cabeça aberta para ouvir, poder, né, purificar o que é legal para ti, trazer e poder mostrar isso para fora. Então eu sempre acho que tive uma cabeça muito aberta para isso. Acho que essa visão empreendedora vem desde lá de trás e a gente vem construindo cada vez tentando melhorar. Erramos, mas tentamos acertar, mas o erro talvez me traga mais melhorias do que o acerto. Napoleão Hill, ele fala, cara, nos Hábitos Milionários, Atitude Mental Positiva, que um dos 16 leis, princípios do sucesso é você aprender com o erro. Porque é muito interessante, o sucesso não ensina nada para nós. O erro, sim. O professor Roberto, ele fala, quando a gente tá por cima da roda gigante, tá tudo muito bonito, quando você tá faturando pra caramba. Mas quando que o empresário se liga? Quando o troço tá por baixo. Então, usar esse princípio da cultura do erro, isso vem da inovação, da cultura de startup, usar a cultura do erro para crescer é fundamental. E tu, campeão, como é que foi essa jornada aí de vendedor de picolé hoje para dono de uma das maiores corretoras de seguro do Brasil? Então, quero só fazer um gancho, né? Vai ter umas 3 horas de podcast. É o meu convite, né, para trazer o Marcelo para dentro da Bem Seguro foi justamente isso. É um cara super empreendedor, né? Eu trabalhei antes de vir aqui para a corretora da Unimed, então eu conhecia mais o Marcelo do que o Marcelo me conhecia, porque eu era responsável por toda a parte financeira do hospital, então cobrava todas as diferenças, órtese, prótese, material, e cobrava a diferença de todos os profissionais médicos da empresa. E quando tinha cirurgias do Marcelo era muito legal, porque eu cobrava as diferenças e essas partes que são valores delicados, porque é uma órtese, uma prótese, um material que não tem cobertura dentro do plano de saúde da Unimed, e todas eu cobrava com muita tranquilidade. O paciente já sabia, já estava bem indicado, e isso já demonstrava o quanto ele era gestor, né, também dentro do processo e do dia a dia dele. Então, só para reforçar, de fato, é um cara que é empreendedor nato, e a gente tem uma honra de ter ele hoje dentro da
da Bem Seguro e está nos ajudando a alavancar muito, traz muita informação, é um cara que gosta de estudar muito e hoje até, inclusive, graças a ele, nós temos uma biblioteca aqui dentro da corretora que abre ainda o leque para que todos os nossos colaboradores também estudem e busquem, né, entender e saber que tu se dedicar, tu saber o que tu está fazendo é cada vez melhor, né? Então, só para iniciar por isso. mas bastante sobre isso, né? Mas é só para deixar registrado. Porque... E é o que vocês falam, né, turma? É a cabeça de faixa preta, né? Mas a atitude de faixa branca, sempre aprendendo. Exatamente. E o céu é o limite, né? Hoje não tem limite para o aprendizado, e daí tu pegar a AI que está aí chegando e tendo algumas disrupções, né, gigantes dentro dos processos. Se não estiver atento, as coisas vão passando, né? Falando disso, assim, tu fala uma coisa legal, e aqui tá o Álvaro comentando, a gente é da época, não que a gente seja tão antigo, né, mas é da época que tinha que ir em biblioteca, tinha que comprar um livro, uma dificuldade para te encomendar e não sei o quê, né? E às vezes, né, dificuldade mesmo de achar, né, e hoje em dia, poxa, faz assim, vem aqui, tu compra o livro que tu quer, né, tu baixa o que tu quiser, não precisa nem comprar, então assim, essa facilidade, às vezes a gente sabe isso em gestão, né, quando os negócios são muito fáceis, às vezes até eles ficam de lado, né, quando a gente tinha mais dificuldade, parece que tu tinha mais aquele, né, desculpa a palavra, mas tinha mais tesão de fazer mesmo isso, sabe? Então, mas, cara, se tu for olhar em performance, hoje tu compra comida no telefone. Por que as pessoas engordaram mais? Não tem nada a ver com o podcast. Ficou muito mais fácil o acesso. Sim. Só que é aquela coisa, né? Antes a gente ia buscar, ia pesquisar, ia pegar o livro, ia resumir. Hoje o cara tá com um ChatGPT, que processo de aprendizagem ele tem? Então, o cérebro ele é feito, né, para economia de energia. Então, por que às vezes tu olha, né, as pessoas, a cada 1000 pessoas, 2, 3 têm um grande resultado? Porque são pessoas que desprendem muita energia para fazer aquilo, e é contraintuitivo. E quando vocês trouxeram, né, de buscar, de estudar, de fazer o negócio acontecer, todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ter sucesso. Agora, fazer, tu vai ver que sempre pica pela metade, é o que vocês fizeram, cara. Tem um exemplo, né, que diz, né, Álvaro, a gente comenta também aqui, né, assim, a maioria das pessoas vê só aquela foto final, né, do filme, né, não vê todo o desenrolar do filme, como é que ele vai ser, como é que ele, toda a produção, como ele andou lá, boa foto, bonita, né. Hoje tem, né, vê a Bem Seguro desse tamanho, mas eu dei construir todos esses anos aí. E o Day One, né, o dia 1. Mas respondendo, eu acho que um pilar fundamental é o trabalho, né? Eu trabalho desde sempre, aprendi a trabalhar e saber muito a importância do trabalho. Mas não o trabalho em si, né? De tu se dedicar, de tu dar o teu melhor, de tu saber o porquê que tu faz o que tu faz, para entender um pouquinho do propósito do que tu está fazendo, ver valor nas suas pequenas atividades. A gente acredita e fala muito aqui, né, que o básico bem feito ele é fundamental. Essa semana mesmo, né, no treinamento com os franqueados, a gente falava muito disso, né? Que todas as nossas estratégias, elas estão voltadas hoje dentro da corretora para mostrar para o nosso cliente que vale a pena ter o seguro conosco. Então, se cada processo a gente definir ele com essa estratégia, com essas diretrizes, vai ficar mais fácil. Então, tu ser apaixonado pelo trabalho, tu gostar do que tu faz, é óbvio, né? Pode ser até uma hipocrisia, tem atividades dentro do teu trabalho que tu não gosta de fazer, mas tu tem que saber que elas têm que ser executadas. E isso eu aprendi talvez até com a vida. Desde sempre, eu sempre precisei trabalhar, sempre tive que pagar uma conta de água, uma conta de luz, então não tive as costas largas, digamos assim, e isso para mim facilitou muito a minha vida como profissional. É tu admirar o trabalho, tu gostar do trabalho, tu saber que o trabalho devolve. O trabalho ele devolve, mas tu tem que dar o teu melhor sempre. Cara, eu gosto dessa frase do Joel, cara, tem feito muito sentido pra mim. E a gente pegou, né, como franquia lá em São Luís Gonzaga, cara, a gente começou a fazer o trabalho, conversa com um, conversa com o outro, e tu sempre falava, né, Rodrigo, vai plantando, vai alimentando CRM. Cara, o negócio começa a acontecer, o trabalho devolve. Agora, todo mundo quer a fórmula do sucesso, todo mundo quer crescer. Eu sempre falo, né, cara, o perdedor, ele faz o que gosta, o que sabe, o que é fácil. E o campeão, ele faz o que ele não sabe, ele faz o que ele não gosta, ele faz muitas vezes o que não é fácil. Exatamente. Então, tu imagina assim, tu pivotar uma carreira, tu construiu, né? Vocês falam muito, né, do sair do degrau 0 pro degrau 1 é uma competência, do degrau 1 pro degrau 2 é uma competência. O Marcelo, lá de 10, 15 anos atrás,
é totalmente diferente a visão de negócio do que o Marcelo hoje, 2025. De negócio, da própria profissão, né? Como disse, eu sou ortopedista, então eu estou há 30 anos nesse mercado. O mercado mudou muito, está mudando. Comentava contigo, eu estava em São Paulo fazendo curso com pessoas mais jovens, e a gente não para nunca, e não deveria parar nunca. São opções, alguns colegas optam em não fazer assim, não ser tão intensivos. Eu, durante todos esses anos da minha vida, continuo sempre, né? Então, essa busca, né? Eu acho que isso que nos mostra, eu vejo muito disso, assim, sabe? Eu hoje ainda continuo trabalhando ao menos 12 horas por dia. Eu me lembro que eu conversava com pessoas lá atrás, não, tu vai aguentar, aguenta esse tempo aí, 10 anos tu vai aguentar. Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia, todos os dias, né? Então, hoje é um dia que eu nem almoço, né? Não paro nem de meio-dia, porque é também uma questão minha de dedicação, não só do ponto de vista de dieta, mas também espiritual, para mim é importante, uma dedicação que eu faço para isso. E toco trabalhando. E como isso é bom, como o Rodrigo falava, quando a gente gosta, a gente não vê, tem esses pequenos percalços no dia a dia, isso é normal para todo mundo, né? Qual a profissão que não vai ter? A gente sempre diz, né? A gente é pago por solucionar problemas. E se não tiver problemas, né? Então, o que eu estou fazendo ali sentado? Quanto mais complexo é o problema, mais grana tu ganha. Exatamente. E não só a remuneração financeira, né? Remuneração psicológica também é muito legal, né? Porque tu pega alguns casos assim difíceis, assim como com certeza aqui dentro também existe, né? Você conseguir resolver, entregar para a pessoa, deixar ela feliz novamente, isso aí Imagina para ti o cara que muitas vezes escutou assim, tu não volta a caminhar e meio ano, 6 meses, 8 meses depois tá lá caminhando. E a gente eu como trabalho com ortopedia em quadril e joelho, assim, tu tem pacientes que realmente estão acamados, não conseguem mais caminhar, né? Dor, não dorme, não descansa, né? Não tem mais qualidade de vida nenhuma. E tu poder entregar isso, assim, é muito gratificante. Dizer que é muito gratificante. Quando as pessoas dizem assim, até quando tu vai trabalhando, né? Nós estávamos comentando já de época. Cara, vai ser muito difícil assim parar de trabalhar. Eu hoje desenvolvo outras situações que eu estou fazendo dentro da minha profissão, né? E é isso, acho que tu perguntou outra dica que eu sempre digo assim, que a gente fala de ambidestria, né? Então uma das coisas legais, mantém teu foco num trabalho, né? E começa a desenvolver outros. Ao mesmo tempo tu vai testando, né? Então isso dentro que tu me perguntava lá atrás, né? Então o que na medicina, quando que eu dei a virada? Eu acho que não existe uma virada. Eu acho que a gente vai construindo isso, mas esses pensamentos tu vem trazendo realmente de uma visão empreendedora, visão administrativa, que alguns colegas não têm, a gente respeita novamente, mas poder ter essa visão de crescimento com 2 focos, de crescimento digamos assim, com a consolidação do que tu faz, com a melhoria do que tu quer desenvolver, isso é muito importante, muito interessante e te dá resultado, né? Então, mas voltando para aquilo, realmente, eu acho que assim, tu poder ajudar as pessoas, e eu acho que também outra, que é um clichê, mas assim, tu tem que fazer tudo o que te faz, tem a ver com a tua essência, né? Então, quando o Rodrigo me convidou para vir aqui, o que a Bem Seguro faz e faz tão bem há tanto tempo? Ajuda as pessoas, entende? Puramente. Não é emitir uma pólice, né? Não, ajuda as pessoas, tá junto com as pessoas, né, quando elas precisam. Então eu, na minha profissão, faço isso e continuo fazendo isso junto com eles. Tem uma frase, quando eu conheci o Rodrigo, ele falou assim, cara, tu não faz ideia do prazer que é a gente devolver a dignidade das pessoas. Mas até aí, quando tu soltou essa frase, fiquei, dignidade, é aquele pessoa que comprou um carro, que deu um PT, né, que foi o sonho dela e daqui a pouco a companhia indenizou 100% da FIP, ela pode comprar um outro carro, ou uma vida que precisou ser salva, ou um seguro que pode recuperar uma empresa, devolver a dignidade do trabalho da pessoa, cara. E aí você começa a observar, cara, que não, assim, vocês falam muito, essa frase está alinhada com o meu DNA, né, cara? Não botar o dinheiro na frente das pessoas. Exatamente. Como é que veio isso aí pra ti, Rodrigo, essa frase de, cara, vou entregar o meu melhor e não botar a grana na frente das pessoas? Eu acredito muito, né, primeiramente pela necessidade, né, a necessidade de executar um trabalho bem feito. Como eu disse, eu sempre tive que me colocar e dar o meu melhor todos os dias, e isso foi ficando meio que natural. Então tudo que eu fazia, vou pegar o último, né, comecei, como tu bem falou, vendendo picolé lá atrás, mas todas as minhas atividades que eu fiz, elas foram levadas muito a sério, porque eu acreditava que aquilo era necessário para te entregar o teu, né? Eu sempre achei que dar o teu melhor era algo básico, digamos assim. Mas quando me dei por conta e comecei a perder um pouco mais, eu vi que eu estava me destacando porque isso era básico, mas poucos faziam. Então hoje, talvez a receita até do que a gente vem construindo isso hoje,
E desde o início, né, a gente entrou graças à própria Unimed, que nos deu muitos processos bons, e a gente entendeu a importância de tu ter processos bem definidos. Nós nascemos uma corretora de seguros, que é uma prestação de serviço com processos muito bem definidos, mas sempre acreditando no simples bem feito e sabendo que tudo que a gente fosse executar, fosse pensado no cliente, nós teríamos um resultado diferente. Porque eu via e fui já usuário de seguros, né, por outras empresas, e a gente era mais era um número, né? Então, o que a gente poderia fazer diferente para mostrar para o nosso cliente que valia a pena ele ter seguro conosco? Então, todos os nossos processos eles foram montados dessa forma, né, desde o início, e isso foi criando inconscientemente, talvez, a nossa cultura. A nossa cultura é isso, a nossa cultura é ajudar as pessoas, mas é ajudar de fato, é torcer para que ela nunca use seguro, né? Mas o dia que ela precisar, dar o melhor para que ela entenda e saiba realmente a importância de ter seguro conosco. E isso foi acontecendo no nosso dia 1, no nosso dia 2, no nosso dia 3, a corretora ela foi crescendo, ela foi sendo relevante também para a cidade aqui, as pessoas nos enxergam como uma empresa que de fato entrega, e não colocar o dinheiro na frente das coisas, eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém é hipócrita, né? A gente trabalha também por isso, a gente tem família para sustentar, hoje tem responsabilidade com mais de 30 colaboradores aqui dentro da empresa, mas a gente entende que o dinheiro ele é uma consequência, é um processo. E se tu colocar a tua energia nas pessoas, né, parece um clichê, mas colocar o cliente no centro, que é o natural, dar o melhor para ele, criar situações e estratégias que ele olhe para a tua empresa como um ecossistema saudável, salutar para quem está aqui dentro, o dinheiro ele vai ser uma consequência natural disso. E hoje é tão forte aqui dentro da corretora essa nossa cultura, esse nosso propósito de ajudar outras pessoas, que foi isso que nos trouxe até aqui. Era fazendo o simples bem feito, ajudando outras pessoas, ajudando não só o nosso cliente, mas também o nosso colaborador. Nosso colaborador é o primeiro cara que recebe aqui dentro da corretora. É o primeiro a receber o salário. A primeira grana que entra aqui dentro da corretora é o nosso colaborador. Nosso colaborador recebe primeiro, a gente valoriza ele, dá estrutura, tenta dar o melhor para ele, mostrar outros caminhos. Eu acho que isso também é um dos motivos pelo qual o nosso turnover é muito baixo. Hoje a gente Rodrigo, eu vou pedir pro Arley botar enquanto a gente fala, botar um trechinho aqui do fundo que vocês criaram, né? Aquela área que agora o homem botou um som ali, Deus o livre, né? Tá. É excepcional. Tá gaúcho, então. O Arley vai soltar um take para você ver que além de toda a estrutura que o Rodrigo criou aqui em Juí, também tem a biblioteca, tem a área de lazer, a importância de você investir nas pessoas. E tu sabe que é uma coisa muito interessante, turma. Eu postei uma foto ontem no Instagram e eu coloquei assim, o empresário gasta 100 mil no marketing digital e numa fachada nova. E ele reclama, às vezes, de investir 2, 3 mil reais num treinamento de vendas e de atendimento pro time. E aí, cara... Eu costumo dizer, eu tenho uma analogia sobre isso, né? Isso é muito claro, porque eu estive vice-presidente da CI, né, trabalhando com vários empresários, e ali a gente focado também em trazer situações... palestrantes, criar um ambiente, e a CI ela é um ambiente, é a casa do empreendedor, é a casa do empresário, a gente gasta muita energia, né, para trazer soluções para ajudar os outros colegas empresários na ponta, mas a gente observa que de fato muitos colegas empresários estão preocupados em ter uma fachada linda, é que nem tu tá com a boca cheia de cárie e tu quer já fazer uma limpeza. Não, primeiro tem que tratar a carizinha lá no fundo, organiza aquele dentinho, organiza o outro. Terminou essa parte interna, que eu posso dizer que os amigos dentistas que me desculpem pela analogia, né? Mas primeiro tu faz as tuas obturações, limpa teu dente, faz tudo certinho, depois tu vai fazer uma limpeza. Ou até antes da limpeza coloca um aparelho para deixar os dentes direitinho. E isso é aqui dentro dos processos. Não adianta nós ter uma estrutura igual essa aqui de 600 metros quadrados, tudo bonito e tal, e eu ter colaborador aqui chateado, triste, ou querendo vir sem vontade para trabalhar. Então a gente tem que estar preocupado muito com isso, né? Isso tem que estar no nosso radar sempre. Isso da fachada que tu comenta, a gente fala também na questão das nossas franquias, né? Com os empreendedores que
iniciam essa jornada com a gente, né? Mais ou menos a fachada é o que a gente fala no Instagram, né? A gente não, eu falo como médico, não pode ser médico do Instagram, tu não pode ser, né? Tu tem que sair, botar a cara, tu tem que estar na frente do teu cliente, tu tem que estar ouvindo ele, né? Tu tem que estar... Então essa questão de fachada também, quando vocês comentam, eu penso muito nisso, né? Hoje em dia tem muito essa questão, vou estar no Instagram, vou estar aqui, vou estar ali, vou estar me apresentando de uma maneira, eu acho que, enfim, a gente agora está lendo o livro Tração, né? E ali são 19 pontos que tu tem que trabalhar, formas de você ser visto, né? Sim. De várias maneiras, né? E uma delas, obviamente, que são as redes sociais, né? Tem uma importância cada vez maior e tudo mais. E é o que eu escuto os empresários, eu não gosto de aparecer, cara, não existe mais não gostar. Não tem, eu acho que é um caminho sem volta, mas a gente sempre se remete a isso porque a gente sabe que esse é um caminho, né? Tu tem que estar trabalhando todos eles, né? Você tem que estar presente em todos eles, dar atenção a todos eles, estar na frente do teu cliente, porque é ali que tu vai ouvir, né? Tu vai ouvir o que tu pode corrigir e tudo mais. Como o Rodrigo diz, eu também, dentro da clínica, sempre falo com meus colaboradores assim, eu sento para tomar café, o que vocês têm para me contar? Enfim, tu tem que dar esse acesso, né, essa tranquilidade para te conseguir. Então, a gente não pode ser médico, empresário de fachada, né? Não tem que se preocupar com a fachada, a gente tem que preocupar com o processo com o conteúdo todo, né? E isso que tu fala é uma realidade, né? As pessoas, elas não se importam tanto em trazer um bom palestrante para fazer um in-company dentro da tua empresa, saber a importância disso, de ter processos bem alinhados. A gente volta e meia, tu é o nosso coach aqui, nos ajuda bastante dentro da corretora, nos ajuda na estrutura, ajuda a manter e criar também a nossa cultura, alinhado com o nosso propósito, mas a gente volta e meia indo para São Paulo. Eu até estou me recuperando da minha voz agora. Semana passada fiz uma gambiarra para poder ir até a Porto Alegre, estava com a agenda cheia, mas justamente para também buscar um conhecimento. E isso custa. O cara deixa ele estar com a família da gente. Custa mais tempo que dinheiro. Exato. A gente Santa Maria. Semana que vem eu vou para Santa Maria, né? Então... mês que vem já vou para São Paulo de novo. E é assim, isso faz parte do dia a dia, tem que estar na rotina da nossa agenda. E aí vocês falavam antes um tópico muito legal, né? Que o profissional que eu era lá no nosso dia 1 jamais vai ser o mesmo que vai levar nós para o degrau 2, para o degrau 3, justamente porque a gente entende que a companhia, que a empresa, ela vai crescendo e a gente tem que estar cada vez melhor. Isso também parece um clichê, mas a gente usa muito aqui dentro da empresa, que a gente tem que estar tendo uma empresa que morre num ano para sobreviver no outro. Ou seja, nós temos que ter uma empresa sempre melhor do que a gente era anteriormente. E para isso, precisa se desenvolver, precisa buscar soluções, precisa trocar ideias. Hoje a gente também tem o Bem Seguro Convida aqui dentro da empresa, justamente para trazer e criar uma conexão. Isso foi até, tu compartilhou essa ideia conosco na época que nós estávamos trocando ideias sobre isso, e a importância de trocar com outros empresários, fazer essa conexão que a gente está fazendo aqui agora, porque na linha final, tu tá sozinho tendo as tuas decisões. E eu tenho a boa sorte de ter o Marcelo junto comigo, a gente decide 100% das situações juntos, a gente converge, a gente diverge, mas a gente está juntos ali. Mas muitos empresários são sozinhos. Imagina então a dificuldade que esse cara tem para tomada de decisão muitas vezes. Então tu criar ambientes, criar ecossistemas que possam ter trocas é muito salutar. E Rodrigo, você estava falando da importância, cara, o Napoleão chama isso de mastermind. E aí, só que para formar um mastermind precisa ter humildade da outra parte, chegar e dizer, cara, pode me ajudar? Qual que é a importância que tu percebeu, assim, de estar aliados? Tu trouxe o Marcelo, né, que vocês são o Pink e o cérebro, tá bem seguro aqui, né? Brincando aí. Cara, o que tu percebeu, assim, Rodrigo, quando tu, cara, sentou na mesa com outros empresários, talvez mais à frente que você, cara, o quanto isso mudou, e eu acredito que isso é muito da humildade da pessoa, que nem tu falou, né, cabeça de faixa preta. Né? Faixa preta e cabeça branca sempre. Exatamente. Cara, qual que é a importância de tu sentar com outros caras e debater? Porque nem tu falou, cara, no dia a dia, quem assina o cheque, quem vai se fuder é o dono. Exato. Mas agora tu ter uma rede de apoio para te ajudar, o quanto você entendeu que isso é importante, cara, pra jornada? Na realidade, eu acho que a humildade, ela é algo que tem que andar junto conosco sempre. E em todos os aspectos. Mas quando tu também conhece o teu produto, tu conhece o teu trabalho, tu sabe aonde tu está e tu sabe aonde tu quer chegar, e vamos lá, basicamente um planejamento estratégico. Tu vai chegar a uma linha lá que tu vai entender, sozinho eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu sempre tive para mim também, quem não sabe dividir não aprende a multiplicar.
Mas o Marcelo, a ideia de trazer ele, né, pelo primeiro aspecto que eu coloquei antes, que é pela parte de ser um cara profissional, né, um cara para frente, um cara com uma intelectualidade gigante, baita empreendedor, o cara que eu sempre admirei, já foi vendo, né, a possibilidade de ele ter mais uma força junto comigo, mas muito na necessidade de que o meu momento não me permitia que eu fosse tocar sozinho o que a gente quer hoje em conjunto. Então, para mim, naquele momento, no meu planejamento estratégico, naquela linha de saber que para estruturar algo que era necessário, precisaria de alguém tão forte quanto eu, foi com esse pensamento que eu busquei o Marcelo. E eu não pensei em outra pessoa. Tenho vários amigos empresários e gosto de todos, né? Mas o Marcelo, ele foi uma pessoa que, para mim, talvez fosse metade da laranja, assim, né? Eu falo para ele, brincando, que a gente é irmão de outras vidas, porque, de fato, a gente tem muitas trocas positivas. E em N aspectos, a gente também não coloca dinheiro na frente das coisas, a gente foca muito no processo, se preocupa com as pessoas e não tem como não dar certo. Então, para mim, é muito claro que foi mais difícil a gente ter chegado até aqui, né, no B2C, trazendo a corretora para mais de 6 mil clientes, do que o nosso objetivo agora de ter 2 mil franquias no Brasil. Porque o processo está pronto, a gente tem o nosso propósito muito bem claro, uma cultura em formação, estamos buscando muito conhecimento, sabemos o quanto a gente tem que correr atrás e buscar, a gente sabe que não é fácil, cada dia é um baita desafio. Eu falo diariamente com quase todos os meus franqueados. Eu, quando eu te conheci, eram 18, 16, 17 pessoas, agora são 30. Exatamente, e a gente está aberto a isso. A gente não tem problema, e é muito legal. Se nós tiver que ter 100 pessoas aqui, nós vamos ter 100 pessoas aqui. A gente não está aqui porque a nossa responsabilidade se encolhendo, a gente quer entregar o melhor. Todo franqueado que entra para a gente tem genuinamente uma vontade absurda de fazer de tudo para que ele dê certo. Mas uma coisa é claro, a gente só não pode querer mais que o franqueado. Por isso que a gente escolhe a dedo os franqueados, por isso que tu é o nosso franqueado. Porque a gente sabe que não adianta ter um bom processo, não adianta ter uma marca legal, a gente precisa da pessoa. São pessoas, no final do dia, pessoas que também queira. Sim. E se ela quiser, não tem como não dar certo. Porque toda a estrutura, todo o apoio, tu falava antes de CRM, as nossas preocupações iniciais aqui de como chegar e levar diferenciais até os nossos franqueados, e isso, sem a gente perceber, nos tornou uma franquia que se diferencia no Brasil todo. E tem aquilo que eu até postei no Instagram, né, cara? A Bem Seguro hoje é a única, na parte de seguro, ou talvez, ouso dizer, vou pegar de outras linhas de franquia, que tem a escola. Não é só escola digital, não é só a universidade, mas e isso foi uma coisa que numa lá das mentorias eu te falei, Rodrigo, talvez seja importante criar algo de recorrência onde as pessoas possam estudar, que é importante isso aí. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, cara. A gente vê tanto quebra-pau de sócio, né? Eu sou um case desse aí. Cara, com a gente, né, ainda. Faz parte da jornada, tá? Mas é aquela coisa, o que se aprende, o que se tira e vida que segue. Cara, o que vocês acreditam hoje, turma? Tem muito empresário aí que... Hoje, graças a Deus, eu tenho um ótimo relacionamento com o Faurico, meu sócio, ou com o João e com a Leia na Academia dos Campeões. O que vocês acreditam que são os elementos, cara, fundamentais para uma sociedade poderosa, cara? Eu vejo assim, aproveitando para comentar... Polêmica. Eu vou puxar um pouquinho só para comentar assim... a gente sempre fala aqui, sabe? A gente como gosta de ler, né, Álvaro? Parece que tu começa a ler autores, às vezes X, Y ou H, e parece que todos caminham para o mesmo caminho, caminham para o mesmo lado de falar as mesmas coisas. Então tu acaba tendo clichês, assim, né, que são realmente verdadeiros, não são por nada, né? E eu sempre falo num clichê no Day One, e tu estava aqui no Day One, né? Que é uma determinação do Rei Dário para um negócio de sucesso, né? Qual é a determinação? Primeira coisa, mente totalmente aberta para ouvir. Né? Então, a gente tem aqui a mente aberta para nos ouvir entre nós, entre os colaboradores, e a gente fala isso para o nosso franqueado. Nós estamos aqui para aprender com vocês. Né? Porque o segundo item que ele fala é o desacordo respeitoso com pessoas inteligentes. Porra! Marcelo, então, prepara o torpedo e repete essa frase. Como é que é?
desacordo respeitoso com pessoas inteligentes, né? Então a gente como o Rodrigo disse, a gente escolhe as pessoas para estar sentado com a gente. A gente, por favor, não é melhor que ninguém, a gente vai ter nossos erros, né? Mas a gente escolhe as pessoas para sentar com a gente, para ter desacordos respeitosos com eles. Porque no final o que tem que vender, que é o terceiro ponto, vencer, é meritocracia de ideias, né? Então, se a gente tiver a cabeça aberta, discutir com pessoas legais, pessoas inteligentes e souber que lá no final quem vence é a melhor ideia, digamos assim, né? Cara, isso assim, tu já elimina muitos erros e discussões e brigas, né? E por isso que a gente comenta sempre. Eu, Rodrigo, não acho que é. A gente comenta aqui, ele dá a opinião dele, eu dou a minha, contraponto, ele me argumenta, e isso é o legal. Esse é o crescimento, né? Se a gente for ver, vai fechar final do ano, há 2 anos que a gente está conversando, faz um pouco mais de um ano que a gente franqueou mesmo, próprias mudanças de estratégias, mas com muitas melhorias, né? Tu falava do todo o nosso processo educacional dentro da plataforma, né? Processo de IA, então fomos buscar, né? Então, enfim, muitas coisas a partir de discussões de dificuldades que a gente teve, né? Com o próprio franqueado, né? Nossas cotações era D+1, hoje é D, mais 1 hora, mais ou menos. Nossa, né? olha, que nós temos fechado de negócio por causa desse time aí, cara. Então, assim, isso tudo é uma cultura que vai se implementando. E isso nunca para, né? Quando a gente fala assim, pô, inovação, a inovação está nas pessoas, sabe disso? A gente tem que investir em todo mundo que está junto com a gente, e a gente investir em nós mesmos, como nós falávamos. A gente não para nunca, porque isso é o divertido. Eu fiz no podcast, no nossa live do Bem Seguro Convida, eu fiz com o Scapini, que é um amigo antigo meu, um empreendedor assim também, Scapini, conhece muito bem o Scapini, e eu falava isso com ele, como a gente vai assumindo uma maturidade, né? Tomou tanta paulada para tudo que é lado e teve que corrigir, teve que melhorar, isso vai se tornando meio que divertido, tu entende? Porque tu começa a entender que tu tem sempre um caminho, existe para te melhorar, para te fazer algo diferente, para te entregar uma solução. Quando não tem, como tu disse, eu não sei. Diga eu não sei, não tenha medo de dizer eu não sei, ou eu errei, como que eu posso melhorar? Então todas essas coisas a gente vai construindo. Eu acho que, não sei, para mim, eu vejo isso muito claro, que eu acho que a gente, como sócio, eu sou também antigamente, não tenha nunca sócio, né? Aquela coisa assim, né? Pô, a gente tem uma sociedade, eu, Rodrigo, né? Uma pessoa maravilhosa. Tanto vocês falando, tem uma banda que eu gosto muito que é Roupa Nova. Roupa Nova até hoje é a mesma formação, só mudou o cantor porque o cara morreu. E quando eles fizeram 30 anos, ou 35 anos, que agora estão com 40 e poucos, eles gravaram um documentário. E eles chegaram e perguntaram assim, cara, o que faz vocês dar certo? Por que vocês estão a mesma banda, com o mesmo sucesso, ou mais sucesso, hoje, e que vocês têm esse sucesso? Aí o cara olhou e disse assim, primeira coisa, cara, a gente tem que ter respeito um pelo outro. São 6 pessoas que pensam diferente, que agem diferente, com culturas diferentes. E segunda coisa, que pra mim ele foi matador, cara. Eu preciso admirar o cara que eu compartilho o palco. E aí o tecladista disse assim, às vezes eu paro no bastidor e fico olhando os meus amigos tocar. Olha, eu me arrepio falar. E eu sinto tesão em ver meus caras tocar. Então, se o cara não tem admiração pela história, e não é pelo que o Rodrigo construiu como bem, mas quem é ele como marido, como pai, né, como filho, né, cara, como pessoa. A admiração é um elo fundamental para você ter um sócio poderoso. É por isso que eu te disse lá no início, tu me perguntaste, eu falei muito da família, né? Hoje, como a gente também, a família é um espelho do que você vem construindo, né? Eu vejo, assim, sabe, a gente comenta muito, tem 2 filhas, e a formação delas, assim, sabe, como elas, logicamente, têm uma mãe, a mãe é mais importante do que a gente, né? Eu sempre vejo isso, uma entrega da mãe, a gente está presente, trabalha que nem condenado, mais ou menos, né? Porque gosta, né? mas a mãe, uma presença muito grande, eu conversava com ela, estava em São Paulo também, mandando mensagem até, como ela contribuiu na formação das nossas filhas, né? Então, como isso é uma dedicação, né? Mas isso demonstra como a gente é como pessoa, né? Então, como a gente é no nosso intrínseco, vai ser demonstrado para nossa família, vai ser demonstrado para os nossos colaboradores, para os nossos franqueados, e é isso que a gente quer construir, é esse ambiente que é o legal. Eu gosto no Mais Esperto que o Diabo, que o Napoleão Hill fala, né? Um homem aliado, uma mulher poderosa, nem o diabo destrói. Então, cara, quando você tem uma pessoa, né? Vocês têm as que ligavam agora há pouco. As que ligavam agora há pouco, cara. Eu brinco com a Leia, né, cara? Você tá até hoje segurando as pontas. Então, muito tempo eu vivi dentro de casa, trabalhando online, atendendo online, agora fora de casa. E a gente tem... Até falei pra ela, né, quando a gente foi abrir a franquia, eu falei, Leia, a partir de hoje, das 9 horas até sabe Deus que horas, eu tô off. Então, assim, tu virar essa chave, cara, é muito bacana, mas principalmente, eu sempre digo assim, o homem, ele é forte.
Mas só tem uma pessoa na vida do homem que pode destruir ou erguer o homem. Encarnado, que é a mulher. A mulher, ela pode chegar e dizer, Marcelo, tu é um péssimo médico. Tu pode ter o dia mais terrível do mundo. Mas se a tua esposa chegar e dizer, cara, eu confio em ti e te dou um abraço, meu amigo. Assim, ó, tu derruba uma montanha bofetada. Não sei se acontece isso contigo. Não, exatamente. Família como um todo, né? Que pivotada agora. A gente falou de negócio, NASA, e agora a gente vai falar de família, que também é um valor nosso. Não, mas Exatamente isso que o Marcelo coloca sobre família, ele é primordial. Mandem um beijo para as esposas de vocês, porque elas estão assistindo agora esse podcast. Um beijo para minha esposa maravilhosa, que inclusive tá aqui pertinho, né? E isso é uma coisa que é muito legal para mim, assim. Poder também criar um ambiente no qual a gente consegue trabalhar juntos. Sim. Porque hoje ela faz toda a parte, estrutura jurídica daqui da corretora e dá uma tranquilidade muito grande para também os nossos franqueados, os nossos clientes. Nós estufemos o peito a dizer que nós somos a única corretora do Rio Grande do Sul que tem assessoria Eu jurídica. trouxe, de eu qualidade, trouxe né? minha esposa, minhas filhas já estão, né, decolando, uma já está saindo estudar, a outra vai sair, e aí eu trouxe minha esposa para dentro da clínica, né? Porque não tem, ela é alemã, né? Mais dura que a alemã para negociar, para administrar, parte financeira. Então, trouxe ela e assim a gente convive muito mais junto, assim, né? Como é legal, né? Isso é bom. Não, isso que o Marcelo fala é fundamental, né? Porque a gente acaba ficando tão focado no business que às vezes a gente não tem tanto tempo, né, de qualidade. Não, aliás, a gente não tem muito tempo, tem pouco tempo, mas de qualidade com a família em casa. E justamente tu tá fora, saber que a tua base lá tá tranquila. Tá com alguém que a gente confia, que tá cuidando dos nossos filhos, enfim, acho que isso é fundamental, né? Mas respondendo a tua pergunta com relação a sócio, eu, né, concordo 110% da FIP, né, com o que o Marcelo falou, né? Com 1 milhão de corporal. E vejo assim que claro, existem várias experiências, né, de sociedades que não dão certo, enfim, mas como eu disse, eu escolhi o Marcelo, convidei ele, e eu acredito que ele também me escolheu, e isso acho que é o ponto principal. E a gente fala aqui de muitas coisas, né? Compartilhamos divisões financeiras e N situações, mas nós temos um contrato, um acordo de sócio que a gente fez uma única vez. Eu nem sei onde está o meu, para ser bem honesto, mas a gente nunca mais falou sobre isso. A gente sabe que está lá. Né? A gente sabe que está lá, o que a gente combinou sobre valores está lá. E isso aqui a gente não vai falar mais, a gente vai falar agora de processo, de desenvolver a empresa, de alavancar, enfim. E no momento que tiver alguma divergência, alguma coisa, ou uma situação específica, temos um contrato ali. Então, acho que essa sinergia, ela é boa, e não quero dizer isso porque nós estamos numa fase boa, não. A gente já passou por altos, baixos aqui dentro da franquia, porque franquear ela é um desafio, nós temos muitos processos para validar, já acertamos, já erramos, já mudamos estratégia, já voltamos, já avançamos, e todas essas discussões, essas divergências de ideias, graças a Deus hoje na maior delas a gente converge. Então é muito legal, muito bacana, mas até quando a gente diverge, eu gosto muito do Marcelo porque ele sempre tem uma ideia muito pontual sobre todas as coisas. E eu acho que, porque nem eu estou aqui focado no negócio, de fato, foi eu quem criei a Bem Seguro, o conhecimento técnico sou eu quem tenho. Mas muitas vezes tu tá aqui focado naquele conhecimento técnico, aí vem o Marcelo e traz uma ideia que desconstrói de uma forma tão legal que te alavanca nível 10, assim. Eu acho que isso vem nos trazendo de uma pegada muito boa. É óbvio que as premissas básicas, valores, a confiança, os mesmos propósitos de querer fazer o melhor para as pessoas, de levar o melhor, a melhor técnica, o melhor processo, a gente tem muito parecido isso. Então, acho que isso são bases, são valores que eu acho que é o mínimo para poder dar certo de fato. Que conselho vocês dariam para quem hoje está buscando formar uma sociedade poderosa, cara, para alavancar o negócio? Eu vou aproveitar até que o Rodrigo está dizendo, que eu acho que é bem legal, é muito importante que fecha. Eu queria falar o que tu perguntou, porque que a gente, né, vai fechando. Eu acredito que aquilo que tu falaste, assim, o respeito talvez assim, a respeito e a admiração, essa mescla disso. Né? Essa parte da admiração respeito e admiração. O Rodrigo também, para mim, sempre foi um cara que a gente até teve outras discussões sobre negócio em outros momentos, não fechou time legal, mas a gente sempre teve uma troca muito legal, mesmo nós não tendo uma proximidade tão grande, né? Exatamente. Nós não tínhamos uma proximidade tão grande, mas o respeito e tudo mais. Eu acho que outra coisa legal, quando eu fui convidado pelo Rodrigo, e de cara, né, quando me mandou uma mensagem, eu já de cara, não, vamos sentar e conversar, e a gente precisou de 2, 3 almoços já para fechar.
Para mim demonstrou assim muito também eu entender, porque eu não sou desse business, né? Então entender qual seria a minha posição nesse business, né? E eu acho que o Rodrigo comenta algo que ele tem a visualização, que talvez até a gente nunca conversou tanto sobre isso, mas que é a minha posição mesmo, é poder ajudar com o olhar de fora, né? Poder, então, mas isso é do nosso business. Tu pergunta o que as pessoas, eu acho que assim, saber qual é a tua posição no negócio, né? Eu acho que a posição a minha posição dentro do negócio franchise aqui é realmente poder muitas vezes incitar alguns pontos que eu vejo que podem ter melhorias, alavancar alguns que já estão bons e que a gente tem que imprimir mais. Então, enfim, eu acho que esse é um ponto importante. E a outra é assim, não ter ego, entende? Ou um ego muito baixo, né? Porque assim, eu tenho que entender quem eu sou. Esses tempos até não precisamos, mas eu mandei um texto pro Rodrigo dizendo quem eu entendia que eu era dentro do negócio. Então assim, eu tenho muita clareza nesse entendimento de quem eu sou aqui dentro, até onde eu vou, o que eu posso ajudar, o que eu não sei. Então, essa questão do ego acho que é muito importante, assim, porque quando tu entra num negócio como a gente está fazendo, onde o Rodrigo sempre comenta assim, a gente vai crescer, a gente está crescendo graças assim, a muito esforço, nós vamos chegar a 2.000 franquias no Brasil, e a gente parece que tu tem a tendência a insuflar teu ego, né? E tu tem que se acomodar um pouquinho nisso, sentar no negócio, continuar com as mesmas críticas tuas com você mesmo. Então, eu acho que se a gente pensar realmente nisso, ter admiração por quem está no teu lado, né? Saber o que você está fazendo no negócio e ter o mais baixo ego possível na administração do teu dia a dia junto na empresa, acho que seriam 3 conselhos legais. Cara, tem uma frase que eu falo sempre para as equipes, para os líderes. Quando tu põe o teu ego acima da missão, falha. Quando tu põe a missão acima do teu ego, dá certo. E é batata isso aí. Porque quando tu, que nem vocês agora, não porque é minha ideia, não porque é minha ideia. Tá, o que é importante pra companhia? Exato. Só que nem tu falou, cara, a humildade o Jim Collins já fala no Feitas para Vencer. Né, cara, dos líderes nível 5, a humildade, a importância de você mudar comportamento e atitude para poder chegar na meta, realizar o objetivo. Então, quando tu põe a companhia, o objetivo ou a missão acima dos interesses pessoais, cara, sempre dá certo. Quando tu põe o teu ego acima... Eu vou te dar um exemplo nisso, que para mim é legal, assim, Álvaro, por exemplo, assim, eu estou há 26 anos aqui. Eu já passei várias etapas da minha vida e estou notando e comento com todos que o meu topo do ponto de vista do ortopedista ele vai baixando. E tu tem que entender que no começo eu formatei a Connex junto com o Augusto, principalmente, que é meu colega, faz ombro e cotovelo, meu cunhado também trabalha com a gente, então é família lá total. Mas hoje ele já está assumindo uma posição de poder, assim, sabe, eu tenho muita troca com ele, um colega assim, o Alexandre chegou depois, a gente tem muita troca, mas o Augusto pela proximidade, e você vai notando que você vai ficando, você já não é o primeiro nas decisões, entender isso como que é o legal, né? E aí eu saio de uma posição X como médico, tudo que eu construí até agora como ortopedista, e eu venho para trabalhar sem conhecer nada aqui com o Rodrigo, né? E tu conseguir entender isso aí, isso para mim só tem uma visão assim, novamente, não sendo melhor que nada, é maturidade, né? Tu ter a maturidade de conseguir entender que tu vai estar em vários ambientes que às vezes tu está lá em cima, alavancado, né, podendo tomar as decisões, às vezes não, tu tem que muito mais ouvir, talvez fazer. Então essa maturidade de tu poder entender, como eu falei, eu acho que é o segundo, qual é o teu papel no negócio, isso vai mudar. Isso agora é de uma forma, o Rodrigo diz, a gente está tentando cada vez se construir, talvez lá na frente o Rodrigo vai precisar de mim de outra maneira, eu estou tentando me construir para isso ou não. Então eu acho que isso é um ponto também bem importante. Cara, tem meio que uma filosofia que o pessoal usa, né? Antes de aprender a mandar, você tem que aprender a obedecer, né? Tem que entender a tua parte no processo. No processo. Antes de tu querer dar as coordenadas, você aprende a obedecer quem tá acima. E é uma coisa muito interessante, cara. O WhatsApp tu atualiza 4, 5, 6 vezes por ano. E muitas vezes o drive mental, que é o que importa, que é o que toca o negócio, as pessoas têm dificuldade em atualizar, né? Que nem tu falou, cara, hoje eu tô aqui. Só que o que trouxe a Bem Seguro Franchise pro degrau 1, não vai ser pro degrau 2 e não vai ser pro degrau 3. E isso que é importante. Eu me lembro do meu psiquiatra dizendo uma coisa assim, cara, aceita que dói menos. Quanto mais rápido tu mudar e se adaptar, menos tu sofre e as coisas dão certo. Porque tem gente que diz assim, não, cara, nos últimos 2 anos nós sempre fizemos assim, deu certo. Deu, agora não dá mais. E com mais rápido, e é uma soft skill, né, a mentalidade adaptativa, quanto mais rápido tu se adaptar, cara, mais o negócio cresce.
Eu acredito que a própria AI que está chegando agora, ela vem tirando muita gente da zona de conforto. E essa tua visão que tu tem, ou tu vai aprender com a dor, ou tu vai aprender com o amor. Porque na realidade isso faz parte de fato do dia a dia, tu tem que se adaptar. E nós já nos adaptamos nesse 1 ano de franquia aberta, criando várias estratégias. Mas a gente sempre tem a cabeça aberta para tentar. A gente nunca, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não dá. Nunca. Tem uma possibilidade de dar certo, e o dar certo para nós é levar algo diferente para os franqueados, a gente vai fazer de tudo para que tente, para que dê certo. Gestão da inovação é testa, metrifica, valida e melhora. Ponto. Tu só vai saber se funciona se você fizer. Agora, se tu não fizer certo, não vai dar. Então, e aqui ó, uma frase, né? Confie no processo. Dê o seu melhor todos os dias. Quando menos esperar, verá que cada esforço valeu a pena. Só que também tem muitas questões, e aí tu fala, talvez, o Marcelo respondeu muito bem, né, o conselho dele para outras pessoas que querem ter sócios. Eu vou sair um pouquinho dessa linha e falar das pessoas que querem empreender. Fala para aquela câmera lá, ó. Olha para aquela câmera e solta todo o teu sentimento, a tua emoção. Então, assim, você que está na dúvida se quer empreender ou acha que ainda não está pronto, tem uma frase que é perfeita: antes feito do que perfeito. Então, tenta, faz, dê o teu melhor, arrisque e vai melhorando aos poucos, porque é sobre isso. Se tu não fizer e não ter a atitude para fazer algo, tu vai sempre tentar buscar uma perfeição que não existe, porque a gente fica fazendo isso. A gente fica ali, ainda não, falta mais um pouquinho. Não, vou estudar mais um pouco. Não, cara, faz e melhora. Porque o processo é isso, né? Na startup a gente fala, né? Dá o tiro e corre atrás da bala. Exato. Pedro Van Gardner, no livro dele Contra a Corrente, ele fala muito bem isso que o Rodrigo estava dizendo, assim, toda ideia é uma faísca, né? E tu vai desenvolver essa faísca, mas ela tu só vai saber se ela deu certo ou não quando ela for exposta. A realidade dela é quando ela é exposta. Então, tu vai construir algo, então tu não vai construir algo perfeito. Por quê? Porque nem é importante tu construir algo perfeito. É bom tu construir algo que possa ser exposto, receber a crítica e sim melhorar e se tornar cada vez um produto melhor, né? Então, como tu falava muito bem, né, Rodrigo? Não fiquem pensando tanto, testem. Exatamente. Eu queria te dizer, o dia que eu recebi a mensagem do Rodrigo, né, lá atrás para me convidar para... Primeira coisa que eu te digo é assim, ó, sim, né? Sim, aceito. Mas vamos conversar sobre para não ter... Mas a primeira coisa foi sim, eu aceito, né? Então, eu acho que isso a gente vem trabalhando. Eu costumo dizer assim, vocês falavam muito dessa nossa evolução, né? A gente, enfim, erra muito, já falamos sobre isso, mas eu costumava dizer assim, quando eu fui diretor, né, eu dizia para alguns colegas, os caras diziam, mas tu mudou, né, cara, assim, tu não... Cara, eu não sou alface, né, cara, eu tô exposto, né, então assim, eu vou modificando minha ideia, graças ao que eu tenho de melhor, né, que eu tentar modificar tudo, então a gente se modifica, né, o dia inteiro, a gente tem uma... Graças a Deus. Nós não somos um imóvel. Nós estamos no sábado aqui, poxa, eu acho que a gente começa o sábado de uma maneira e termina com outras decisões. Pois isso quer dizer, ó, uma coisa que eu gosto, turma, eu falei para vocês que esse é o MBA em gestão de negócios. Vocês falaram da reunião de sábado. Cara, assim, ó, 95 empresários a cada 100 odeia fazer reunião, ou de board, ou de diretoria, ou caralho a 4. Cara, vocês têm a cultura da reunião de sábado. Tem a cultura da reunião da Escola Bem Seguro. Tem o Álvaro que vem uma vez por mês aqui. Tem coisa que cara, qual que é a importância de sentar e ter uma reunião entre o board, que é o sócio, com o time, o quanto isso é importante para uma cultura de uma empresa. Para enfiar na cabeça dos empresários que dizem assim, eu não tenho tempo, então no meu operacional, caralho, senta com o teu time e vai escutar ele com os teus sócios. É que na realidade, se tu não tiver um direcionamento, né, pode ser um planejamento estratégico mais básico do básico do básico. A gente está num mercado que hoje não existe mais espaço para amador. Não tem mais espaço para amador. E ser amador, hoje, dentro de qualquer mercado, é tu não estudar, tu não se dedicar, tu não sentar com o teu time, tu não trazer alguém para treinar, tu não sentar com o teu sócio e ter, né, trocas de ideias. Então, isso é meio que natural. E parece uma coisa, aliás, parece ser natural.
mas é um básico que pouquíssimas pessoas E tu falou do arroz e feijão, cara, é impressionante. A cada 10, 2 faz arroz e feijão. Exatamente. Porque é tão básico que o cara não faz nem o básico. E eu só para concluir, que eu vou passar a palavra para o Marcelo, né, veio esse insight assim com esse tipo de pensamento nessa linha, né? As pessoas, elas vêm com essa ideia de que tu não precisa ter esforço para que as coisas deem certo. A gente hoje comercializando franquia, elas acham que vão abrir a empresa e vai chover cliente do dia para a noite. Então basta eu ter a loja mais linda e vai chover gente do dia para a noite. E não é assim. Tu tem que planejar, tu tem que ter um sistema. Hoje nós damos, né, Marcelo, um sistema com a base, a primeira linha do sistema é um CRM com funil de vendas para ajudar o nosso franqueado a ter todos os seus clientes ali, para ele organizar essa gestão, entendendo a importância que no momento que ele abriu a empresa, ele vai ter que chamar todos esses clientes, chamar os relacionamentos dele, criar as melhores estratégias de como transformar esses relacionamentos em negócios, criar reuniões periódicas para falar com o time dele, para entender aonde estão os gargalos para melhorar. E somente isso, fazendo isso, que é simples, só que é um processo, são a união de vários processos que vai fazer a diferença ali na frente. O arroz e feijão, o básico, bem feito, mas tem que ser feito isso. Ninguém vai fazer por ti, né? Aproveitar para perguntas das reuniões de sábado, para nós é um prazer, né? A gente vem aqui discutir e conversar e trocar ideia. Cura dor de cabeça, cura tudo, enxaqueca, muita coisa. Alivia. Mas dentro disso, assim, eu vejo, até citando outro livro, que é o Tração, que eu tinha comentado, ele dá um exemplo que eu acho que se põe muito bem para isso, eu já comentei com o Rodrigo, que é o 50-50, né? Tu tem o teu produto que é 50% tu tá desenvolvendo, mas tu tem que ter 50%, no caso ele fala de alavancagem, de tração, mas de estratégia. Se tu tiver só um produto ótimo, bom, maravilhoso, primeiro que ele não se sustenta muito tempo, né? Ele vai ficar um tempo no mercado e não vai sustentar, né? E segundo que tu não torna prazeroso aquilo, entende? Porque tu vai construir ele cada vez melhor. Então a gente discute muito, enfim, a nossa... vamos falar do próprio nosso programa que a gente tinha, né? Nossa plataforma ali, né? Pensar o que era 6 meses atrás, o que é hoje, né? O que ela entrega. Cara, e eu acompanho essa mudança. Então, assim, poxa, né? Tá conosco desde o dia 1. Tinha 4 itens, hoje quantos itens tem ali, né? E tudo muito. Não, hoje o Renato disse assim: tu sabia que tu pode cotar no CRM? Eu falei, como? Ficou mais fácil pra nós. Porque, pô, tu manda um e-mail, visualiza tudo. Porque aí tu mandou, cotou, fechou, já pega lá no cliente, já tira pro outro lado. Acabou. Nossos problemas acabaram. E na realidade, esses encontros de sábados que a gente tem, é o momento onde a gente discute todas as ideias que a gente tem, validações de processos, e sempre com o mesmo intuito. A gente tem muito claro aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer chegar. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês, turma. O mercado de franquia é um mercado que vem crescendo cada vez mais, assim... Você vê hoje no mercado grandes... Eu não vou fazer propaganda para ninguém porque não vão pagar 10% para mim. Então eu faço propaganda para Bem Seguro, que é the best of the world franchise do Brasil. Alright. Entendeu, cara? O que diferencia tu iniciar um brick do zero, brick porque nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, para tu entrar numa franquia? O que tem de diferença, assim, cara? Por que escolher uma franquia e não meter a cara a tapa e dar o louco? Porque o que acontece, às vezes a pessoa tem lá 100, 200, 300 mil, abre um negócio, quebra 2, 3 meses. Por que escolher uma franquia, Rodrigo e Marcelo? Rodrigo, acho que... Para nós, hoje, escolher uma franquia, e aí eu vou, assim como tu disse, né, elevar a brasa para o nosso assado, escolher uma franquia hoje, principalmente a da Bem Seguro, do meu ponto de vista, uma decisão que vai fazer tu te alavancar como empreendedor. É fácil? Não é fácil. Mas hoje nós criamos um modelo de negócio que ele está totalmente voltado com a receita do bolo de como transformar os teus relacionamentos em negócio. E para isso nós criamos, né, Marcelo, todo um ecossistema de uma história baseada na minha realidade, porque quando eu entrei aqui dentro da corretora, a gente criou todo esse ecossistema com uma pessoa que não tinha noção nenhuma do que era seguro. Eu nunca trabalhei com seguro. Então a gente criou processos muito bem definidos, a gente conseguiu montar uma estrutura que entrega muito valor para o nosso franqueado. Nós temos uma marca sensacional, um posicionamento muito legal. Nós temos uma estrutura para dar um suporte muito bacana para o nosso franqueado. Nós criamos um sistema próprio hoje, que nesse sistema, como eu falava antes, a primeira linha
desse sistema é um CRM, com funil de vendas, para facilitar e organizar a tua gestão. Isso é básico dentro de um processo, mas pouquíssimas pessoas fazem. Temos também a Escola Bem Seguro. A Escola Bem Seguro hoje tem dezenas de vídeos gravados, estruturados para ajudar o nosso franqueado a ficar bom no seguro alto, a ficar especialista no seguro de vida, para ficar top no consórcio. E todos esses produtos fazem com que eles remunerem muito bem. E também temos hoje, que é talvez o nosso maior diferencial, que é os 2 anos de estrutura que a Bem Seguro dá para o nosso franqueado. Isso, tu comentava antes, e de fato, não existe nenhuma franquia que faz isso no mercado. Porque a estrutura que a gente dá é pegar literalmente na mão do franqueado e ajudá-lo a tracionar. E isso é cuidar da gestão dele, ajudar a fazer as cotações, ajudar a cuidar a parte de sinistro, transformar ele num profissional especialista nos produtos. Então, tudo isso a gente criou, tudo isso a gente pensa aqui dentro da corretora. Nós temos um propósito muito forte que, de fato, é ajudar outras pessoas a serem melhores do que nós. Talvez um outro diferencial também, o nosso modelo de franquia faz com que todos os nossos franqueados, nós já temos mais de 7 mil clientes hoje no nosso B2C na base, mas todos os nossos franqueados eles podem ser melhor que a gente e maior do que a gente. E a gente faz questão que isso aconteça de uma forma genuína, porque cada franqueado para nós, a marca Bem Seguro é um filho para mim. Então, quando a gente escolhe um franqueado, a gente está dando um pouquinho desse nosso filho para essa pessoa e a gente quer genuinamente que eles cresçam muito, que eles sintam valor nisso. Turnover dentro da nossa franquia a gente não quer ter, porque a gente vai fazer de tudo para também agora mostrar para o franqueado o quanto vale a pena ele ter franquia conosco. Então, resumidamente, talvez da minha parte, Marcelo. Rodrigo Gelato para presidente do Brasil. Uma situação que eu acho muito interessante, que eu vejo de diferencial, a gente dentro dessas colocações que eu te falei de mente aberta, a gente também nos sábados aqui, a gente recebe algumas pessoas que têm outras franquias de outros setores, de outros tamanhos já, enfim, e o que a gente vê assim, realmente não queremos, mas em algumas coisas somos muito melhores que alguns outros, né? Nós temos uma tranquilidade de dizer assim, ó, nós não cobramos, chegar fim de ano, tu ter que cobrar taxa para isso, taxa para aquilo. Não, tu entrou como franquia, como o Rodrigo disse, a gente vai batalhar para você estar cada vez melhor, nós não vamos querer sugar você, né? Então, assim, isso não tem dentro do nosso pensamento, é realmente você possa crescer, desenvolver e ser maior do que a franquia em Juí, do que a Central em Juí, desculpa, né? Então, a gente tem essa tranquilidade, você vê assim que muitas vezes a franquia te obriga a algumas aquisições, nós não temos estoque, nós não temos, né? Esse é do ponto de vista do seguro, isso é muito legal. Ontem até falava com uma amiga e disse, poxa, vocês não precisam de estoque, nada. Não. Tem liberdade geográfica? Pode liberdade geográfica, pode estar em qualquer lugar com um amigo da Bahia vendendo para ele. Então a gente tem vários diferenciais, mas eu vejo muito isso, a gente de poder ter a mente aberta, de cada vez a gente desenvolve, quando, né, você entrou, você assinou a nossa Coffee ali, né? E hoje a Coffee a gente já tem muito mais coisas dentro da Coffee, está desenvolvendo algumas outras situações de negócio importante que a gente vai fazer, usar a nossa central como laboratório e depois levar para os franqueados sem qualquer custo, não é nossa ideia é realmente criar um ecossistema em que todos se beneficiem, né, em que a marca esteja sendo valorizada pelos franqueados, por nós e pelo cliente que use ela. Então, esse pensamento, em muitas das outras mesas que a gente sentou com pessoas de outras franquias, a gente não viu isso, a gente viu algo de forma diferente. E muitos dos franqueados, você é um deles, né? Até por isso que você esteja dentro da casa, hoje é franqueado, consegue visualizar, né, Álvaro, que assim, que a gente tem esse pensamento, ele é um pensamento totalmente genuíno, né, de que a gente quer que esteja com a gente, cresça e possa ser maior que nós, ou como a gente, enfim, acho que isso importa pouco, importa que todos estejam felizes, enfim. Cara, não, e dando feedback como franqueado, cara, quando tu é atendido, né, pelo pessoal do sinistro, ou pelo pessoal da cotação, ou pelo pessoal do financeiro, eles não fazem tipo assim, puta merda, é mais uma coisa pra mim fazer, é mais um cara pra atender. Eles te dão um carinho e uma presença, cara, que é fundamental pra gente fechar negócio na ponta. Sabe? Foi por isso que eu tomei a decisão, né? Conhecer toda Bem Seguro aqui, cara, tá perto do Rodrigo e você sabe, a gente já falou, né? Não vai ser a primeira São Gonzaga, a gente tá pensando em segunda, terceira e quarta. E isso é muito bacana, cara, e que vocês possam chegar nas 2.000, 3.000 franquias, porque uma das coisas que eu acredito muito aqui, ó, não é só vender um seguro, é mudar uma vida de uma pessoa, de uma família, empregar mais gente, né? Eu acredito muito que a gerar renda, cara, para mim sempre vai ser a melhor solução para um país ou para um município crescer. Quanto mais renda, mais emprego, a gente sabe que alavanca, cara. E tu imagina 2.000 franqueados, se cada um tiver
2 funcionários, a gente tá falando em 4 mil, 6 mil pessoas, 8 mil pessoas trabalhando, então isso não tem preço, turma. A gente tá chegando no finalzinho do podcast, eu falei pra você que ia ser um MBA, e vocês falaram muito durante esse podcast sobre fé. Cara, o quanto Deus é responsável pelo sucesso, o quanto ele participa no dia a dia com vocês aí. Profundo. Assim, eu acho que Alavancou para outro lado agora, né? antes de falar da espiritualidade, eu acho que só para fechar, mais uma vez, assim, Álvaro, é um orgulho de ter você como nosso franqueado aqui dentro da corretora, porque para nós sempre estamos buscando validações de processos. E quando nós temos alguém que conhece a nossa cozinha, né, como o Marcelo colocou muito bem antes, pessoas que conhecem o nosso processo, conhecem nossos pontos fortes, conhecem nossas dificuldades, e mesmo assim aposta na gente e também quer ser franqueado, isso não tem preço, porque isso também é genuíno. E o nosso desejo é que a gente te ajude a crescer muito. E a espiritualidade talvez vem muito nisso também, de tu querer o melhor para as pessoas, de tu fazer o melhor, ser uma pessoa simples, boa, tentar ajudar a todos. E sempre tem alguém que está olhando para a gente, e eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente joga para o universo, de alguma forma a gente recebe de volta. Então, acredito que sim, que tu ter uma espiritualidade focada em ajudar pessoas é um ponto de equilíbrio muito legal, assim. Isso é o mais legal. Eu também penso muito nisso, assim, sabe? Porque eu venho de família cristã também, a gente sempre teve esse direcionamento de família desde, né? Assim, de ter, como o Rodrigo diz, o que para mim é um pensamento cristão? É querer ajudar o outro. Estar próximo do outro que precisa de ti ou não, ou enfim, isso a gente pratica, eu pratico na minha profissão sempre, nos meus relacionamentos sempre, e continuamos fazendo isso, então isso é digamos assim, é uma volta tão, para mim, perfeita, que vai acontecendo cada vez mais, é um espiral tão legal, assim, isso, porque a gente está aqui, logicamente, dentro de cada um com a sua espiritualidade, mas querendo ajudar o próximo, né? Isso, eu vou repetir a palavra de genuinidade disso, né? Não tem nada, então, e as pessoas notam, né? As pessoas notam, se não for genuíno, as pessoas notam, então a gente é genuíno nisso, então acho que essa visão cristã, logicamente tem alguém olhando para isso e a gente sabe que não é por isso que a gente faz, mas acaba realmente tendo muito legal, né? A resposta é muito boa, né? E aí, como o Rodrigo disse, você não é porque estamos contigo aí, mas tu é um baita exemplo disso, né? Poder ter vocês junto, Exatamente. o Fauri, assim, e parece que, né, como tu disse, teve um BO lá atrás, né? E parece que não deve acontecer, né? Não deve acontecer, pô, o Fauri é um cara diferenciado, assim, um cara muito legal também, uma mente legal, um coração muito bom, assim, né? Eu conheci pouco ele, mas quando pude estar presente com ele, tenho que te dizer que tu... Não por ser teu parente, só que você dias, né? Tá bem servido, né? Tá bem servido de sorte. Tá bem seguro na decisão. E tu, assim, sabe por que eu fiz a pergunta pra vocês, turma? Que tem um livro, Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, que tinha um cara que tinha muito sucesso, o cara ganhava muito dinheiro. E perguntaram pra ele, cara, como você fez isso? Ele disse, eu tenho um sócio. E aí passou anos e anos e perguntaram pra ele, cara, como é que você tem tanto sucesso? Eu tenho um sócio. Aí passou lá 20, 30 anos, o cara tava absurdamente grande e perguntaram pra ele, cara, como que você cresceu? Eu tenho um sócio. Que sócio? Deus. E eu falo sempre pro Fauri, cara, projeto divino nunca é pequeno. Então isso que vocês estão fazendo é um projeto divino, e projeto divino não é pequeno. Só que tem um cara lá em cima que criou a visão e tem que ter uns malucos aqui pra fazer o lance acontecer. E é por isso, cara, que eu tô na terceira temporada do podcast, já há mais de 70 episódios, pude entrevistar gente incrível. Eu sempre falo que tem muita gente que diz assim, eu quero participar do podcast. Não é querer participar, é eu querer convidar. Então não é qualquer um que eu chamo pra cá. Até eu falei, né, Rodrigo, o que tu acha de nós gravar lá em Juí pra gente poder falar mais, cara? Então, são 2 pessoas que eu admiro, cara, e pra mim é uma honra ser parceiro de vocês e que tenha 2.000, 3.000 franquia. Porque eu tenho uma meta pessoal de empregar 100 pessoas na minha vida, porque eu acredito que renda ajuda, né, a progredir. Então, se nós pegarmos 2.000 franquias, dessas 2.000, pelo menos umas 10 eu vou ter, então já são aí umas 20, 30 pessoas que a gente já está ajudando. E mais você, a gente constrói um Brasil de campeões. Turma, pra gente fechar, na lente da verdade, Marcelo, solta aquele ouro em pó, aquele conselho, aquela suprassumo da sabedoria do amado mestre. Cara, olha para aquela câmera e dá o conselho
que você gostaria de ter recebido ou dar o conselho para aquele empresário que está indo para o próximo nível, o que se deixa de conselho para ele? No alvo com Marcelo. Eu acho que acredito assim, tem tantos conselhos que a gente veio conversando agora, mas realmente você, primeira situação, entenda qual é o teu caminho, né? Saiba o que você gosta e quer fazer durante a sua vida. Acho que isso talvez é o mais importante. Você nunca deve pensar em ter qualquer tipo de atitude, profissão ou desenvolvimento onde não é legal para você. Se desenvolva dentro do que você gosta de fazer, do seu caminho. E aí sim, meu amigo, depois disso é se desenvolver, né? E o se desenvolver tem tanta coisa legal que a gente vinha conversando, que é isso, saber absorver, querer absorver, errar, aprender, saber que, eu sempre digo na minha profissão, assim, se tem algo que algumas pessoas estão fazendo, alguns colegas, eu tenho condição de fazer. Eu vou ter que aprender, vou ter que me dedicar, vou ter que ir atrás, vou errar, vou acertar, mas eu também posso fazer. Então saiba o que você quer fazer, onde você quer chegar e principalmente como você quer chegar, né? Tem o Circle do Simon Sinek, né? Que fala isso, né? O que, como e porquê, né? Por que você quer chegar lá, né? Qual é o propósito que você deu para isso? Então, eu acredito que o Goal Circle é algo muito importante para a pessoa chegar onde ele quer. Maravilha. Agora no alvo, com ele, de picolezeiro para dono de uma das maiores seguradoras do Brasil, meu querido Rodrigo, Lente da Verdade, dá o seu conselho aí. Para mim, eu vejo que se tu encontrar o teu propósito e depois que tu encontrou o teu propósito, entender o porquê que tu faz o que tu faz, as coisas elas vão ficar bem mais fáceis. E no momento que tu encontrar isso, dê teu melhor todos os dias, faça o teu melhor, se dedique, ajude pessoas, seja uma pessoa melhor todos os dias, tenha humildade. Essa frase aí, mesmo tu sendo faixa preta, tenha a cabeça de faixa branca. E na simplicidade, com muita energia, com muita entrega, com certeza tu vai ter muito sucesso. Para mim faça o simples bem feito e tá tudo certo. Maravilha, Rodrigão, uma honra. Marcelo, uma honra. Muito obrigado para você que esteve aqui até o final. Lembrando que Seguro e Consórcio é com a melhor do Brasil, Bem Seguro. Se você é empresário e quer acelerar seus resultados, academiadoscampeões.com.br. Essa é a nossa missão, minha missão dessa turma, colocar você no topo do pódio. Forte abraço e até a próxima.